Olá, queridos alunos, estamos de volta. A gente vai estudar o tema agora empresa individual de responsabilidade limitada. Esse tema é um tema bem importante para a nossa prova, já caíram várias questões na OAB envolvendo a Eireli, e a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje os principais assuntos, os principais aspectos a respeito da empresa individual de responsabilidade limitada. Bom, esse tipo está previsto no artigo 980-A do Código Civil. São apenas 7 parágrafos para a gente analisar, mas existem várias questões importantes que precisam ser abordadas aqui. A empresa individual de responsabilidade limitada, ela surgiu em 2012, possibilitando que uma única pessoa pudesse ser titular da totalidade do capital, criando uma pessoa jurídica, ou seja, exercício da empresa através de uma pessoa jurídica que não é uma sociedade empresária. Muito se discute qual seria a natureza jurídica da Eireli. A Eireli, ela é uma nova modalidade de pessoa jurídica. Tanto que se você olhar o artigo 44, você vai ver, são pessoas jurídicas de direito privado, inciso 6º, a empresa individual de responsabilidade limitada. Então, apesar da discussão na doutrina se ela seria uma sociedade unipessoal ou uma nova modalidade de pessoa jurídica, o correto é ela ser uma nova modalidade de pessoa jurídica, ser entendida como natureza jurídica de uma nova modalidade de pessoa jurídica, um novo ente jurídico personificado, em razão da previsão do artigo 44, inciso 6º. Então, notem, quem é que pode constituir uma empresa individual de responsabilidade limitada? A empresa individual de responsabilidade limitada, ela pode ser constituída tanto por uma pessoa física como por uma pessoa jurídica. Então, eu posso criar uma Eireli e ser titular da Eireli, sou pessoa física, ou a minha empresa que eu tenho uma sociedade limitada, minha sociedade limitada pode ser titular da empresa individual de responsabilidade limitada. Então, ela pode ser constituída tanto por uma pessoa natural como por uma pessoa jurídica. Só que o artigo 980-A traz uma exigência de integralização do capital à vista, né? Então, ele fala que o capital social precisa ser devidamente integralizado, então tem que ser integralizado à vista, e não pode ser inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Isso acaba dificultando um pouco que algumas pessoas possam criar a Eireli em razão dessa exigência de capital, que é bem alta, né? Afinal de contas, 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país, hoje no Brasil, seria mais de 100 mil reais, em razão do valor do salário mínimo. Quando a Eireli surgiu em 2012, dava mais ou menos 60 mil reais. Agora a gente já está em mais de 100 mil reais. Então, não é todo mundo que tem 100 mil reais para criar uma empresa individual de responsabilidade limitada. Então, acabou que muitas pessoas continuaram se valendo da sociedade limitada, ainda que colocando lá um sócio laranja só para compor pluralidade, porque não tinha esse capital social mínimo de 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Hoje, no Brasil, em razão da alteração da Lei 13.874 de 2019, é possível a constituição de sociedade limitada unipessoal. Então, a pessoa física ou a pessoa jurídica que quiser constituir uma nova modalidade de pessoa jurídica pode escolher tanto a Eireli como uma sociedade limitada. Lembrando que a Eireli tem que ter esse capital social mínimo, que não pode ser inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país e precisa ser integralizado à vista. No tocante ao nome empresarial, ele pode ser na modalidade firma ou denominação. Em primeiro lugar, o que significa nome empresarial? O nome empresarial ele serve para identificar o empresário. Se for uma firma, é o nome civil. Se for uma denominação, é o objeto da atividade que será exercida. Então, no caso da empresa individual de responsabilidade limitada, o legislador, no parágrafo 1º, possibilitou que a Eireli possa adotar como nome empresarial uma firma ou uma denominação, seguido da expressão Eireli ao final do nome empresarial. Então, por exemplo, se eu, Rebeca, quiser constituir uma empresa individual de responsabilidade limitada e escolher como nome empresarial uma firma
Seria Rebeca Lese Lima Eckstein Eireli, porque eu estou utilizando a firma, você utiliza o nome civil. Se, ao contrário, eu resolver adotar como nome empresarial uma denominação, eu vou colocar restaurante, luxo, gastronomia, Eireli, ou gastronomia, luxo, Eireli. Eu estou utilizando a denominação que é o objeto. Estou dizendo que é um restaurante. A mesma coisa acontece com salão de beleza, farmácia, supermercado. Então, enquanto a denominação traz o objeto, a firma traz o nome civil. O empresário individual, por exemplo, adota como nome empresarial a firma individual, que é o nome do empresário individual completo, por extenso ou de forma abreviada. Notem o seguinte: o que vai distinguir você saber que você está contratando com um empresário individual como Eireli? Justamente a expressão Eireli ao final do nome empresarial. Porque se eu, Rebeca, quero exercer atividade como empresário individual, eu teria que utilizar uma firma que seria o meu nome, Rebeca Lese Lima Eckstein. Se eu quero constituir uma empresa individual de responsabilidade limitada, eu tenho que utilizar uma firma ou denominação. Se eu utilizasse a firma, também teria que utilizar o meu nome. Então, o que distingue a expressão Eireli ao final do nome empresarial? Por isso é tão importante, ao final da firma ou denominação, a utilização da palavra Eireli para identificar que é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Uma outra coisa importante é que, se eu, Rebeca, constituir uma Eireli, eu só posso figurar na empresa dessa única modalidade. Então, a Rebeca, pessoa física, só pode criar uma única modalidade de Eireli. Não é possível que eu constitua 3, 4, 5, tá? Agora, a pessoa jurídica não existe restrição. Então, a pessoa natural que constituiu uma Eireli só pode figurar numa única empresa dessa modalidade. Agora, se eu quiser, por exemplo, montar uma sociedade limitada, unipessoal, que existe no nosso ordenamento, é possível que eu crie 2, 3, 4, porque não há restrição com relação a isso. Esse parágrafo 2º, ele se aplica apenas para a pessoa natural. Então, a pessoa natural que criar a empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar nessa única modalidade. O parágrafo 4º foi vetado, né? Ele trazia uma redação muito semelhante ao parágrafo 7º e ele trouxe a possibilidade agora, com o parágrafo 7º, de individualização do capital, separação do capital, separação do patrimônio da empresa individual com o patrimônio do seu titular. Então, vamos para a redação do parágrafo 7º, que era parecida com a redação do parágrafo 4º que foi vetado, que inclusive é alteração da Lei 13.874 de 2019. Somente o patrimônio social da Eireli responde pelas suas dívidas. E esse patrimônio social da Eireli, que vai responder pelas dívidas, não se confunde em qualquer situação com o patrimônio do seu titular. Ele está dizendo o seguinte: olha, se a Rebeca criar uma empresa individual de responsabilidade limitada, quem vai responder pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada é o patrimônio da Eireli, que não se confunde com o patrimônio da Rebeca. Então, a casa da Rebeca, o carro da Rebeca, o valor que a Rebeca tem na poupança, não responde pelas dívidas da Eireli. Quem vai responder pelas dívidas da Eireli é o patrimônio social da empresa. Então, cuidado, por quê? A responsabilidade do instituidor, a responsabilidade daquele que está criando a empresa individual de responsabilidade limitada é limitada ao valor do capital. Então, eu, Rebeca, respondo com o valor do capital. Agora, a Eireli, ela responde perante os credores com todo o patrimônio que ela possui. Então, cuidado com relação a isso. A responsabilidade limitada é do instituidor, da pessoa que está criando a empresa individual, que pode ser tanto uma pessoa física como uma pessoa jurídica. Lembrando, gente, Eireli não existe figura de sócio, não se fala em sócio em Eireli. A única forma de aparecer a expressão sócio na sua prova é na hipótese da Eireli derivada.
O que é a Eireli derivada? Isso é bom vocês colocarem no caderno. A Eireli derivada é aquela que resulta da concentração das cotas de uma sociedade. A Eireli derivada é aquela que resulta da concentração das cotas de uma sociedade num único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração, que é a redação do parágrafo 3º do artigo 980-A. Então, imaginem a seguinte situação. Eu tenho uma sociedade com Maria, né? Maria resolve sair da sociedade. Eu posso transformar essa sociedade, se ela não for limitada, né? Porque só a limitada que pode ser unipessoal, eu posso transformar essa sociedade numa Eireli. Então, a Eireli derivada é aquela que resulta da concentração das cotas de uma sociedade num único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Lembrando que esse parágrafo 3º do artigo 980-A, junto com o parágrafo 7º, foram os únicos parágrafos que ainda não caíram em prova. Já caiu o caput do 980, o parágrafo 1º, o parágrafo 2º, o parágrafo 5º, o parágrafo 6º, mas não caiu ainda o parágrafo 7º e o parágrafo 3º. Então, a Eireli derivada é aquela que resulta da concentração das cotas de uma sociedade num único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Essa é a redação do parágrafo 3º, transformar a sociedade numa empresa individual de responsabilidade limitada. O empresário individual, por exemplo, também pode se transformar numa sociedade empresária, também pode se transformar numa empresa individual de responsabilidade limitada. Além disso, um outro ponto importante para a gente falar de Eireli é a figura do administrador. Apesar da figura do administrador não estar presente nos parágrafos, 980, o parágrafo 6º, ele diz o quê? Que eu vou aplicar a Eireli as normas previstas para a sociedade limitada naquilo em que for compatível e na omissão. Como o capítulo de Eireli não fala da figura do administrador, eu aplico, então, a figura do administrador da sociedade limitada na Eireli. E já caíram 2 questões envolvendo administrador na Eireli. O administrador, ele administra a empresa, né? Então, toda pessoa jurídica necessita de um administrador, que é aquele que vai praticar os chamados atos regulares de gestão. E qual é a regra prevista no nosso ordenamento? Que o administrador, ele não responde pelos atos que ele pratica. Quem responde é a pessoa jurídica. Só que existem algumas situações em que esse administrador terá que responder, como acontece, por exemplo, quando ele agir com dolo ou culpa no desempenho das suas atribuições. Quando ele agir com dolo ou culpa no desempenho de suas atribuições, ele será responsável por aquele ato que ele praticou. E ainda existem situações em que ele pode agir contra a lei ou extrapolando os limites previstos no contrato. Nessas situações em que ele atua contra a lei ou extrapolando os limites previstos no contrato, ele responderá pessoalmente e ilimitadamente pelos atos praticados. Então, se eu agir contra a lei, quem vai responder não é a empresa individual de responsabilidade limitada. Quem vai responder nesse caso é o administrador judicial. Então, desculpa, o administrador, que a administrador judicial a gente usa para recuperação. Então, cuidado, porque o administrador, ele tem responsabilidade subjetiva, depende da comprovação de dolo ou culpa. E ele não responde, via de regra, pelos atos que ele pratica, quem responde é a pessoa jurídica. Cuidado também com relação à empresa individual de responsabilidade limitada, com relação ao registro. Essa parte de registro também não está no artigo 980, mas ela se aplica para a empresa individual de responsabilidade limitada. Fiquem atentos. O registro da Eireli confere a ela personalidade jurídica. Então, isso é importante colocar no caderno porque já caiu em prova. A aquisição da personalidade jurídica da Eireli se dá com a inscrição do seu ato constitutivo, do seu contrato no órgão competente. Então, muita atenção, tá?
Quando ela realiza sua inscrição no órgão competente, ela adquire personalidade jurídica. E qual é o órgão competente para ela realizar a sua inscrição? Ela pode realizar a sua inscrição no Registro Civil de Pessoa Jurídica, se ela for de natureza simples, ou ela pode realizar a sua inscrição no Registro Público de Empresa Mercantil, quando ela for de natureza empresária. Então, fiquem atentos. O profissional intelectual exerce atividade de natureza simples. O profissional intelectual pode criar uma empresa individual de responsabilidade limitada? Pode. Criando uma empresa individual de responsabilidade limitada, essa empresa será registrada no RCPJ, porque ela é uma atividade de natureza simples. Agora, se for empresária o objeto, o local de registro é o Registro Público de Empresa Mercantil. Então, ela pode ser de natureza simples ou empresária. Quando ela realiza a inscrição dela do ato constitutivo no órgão competente, ela adquire personalidade jurídica. Adquirindo personalidade jurídica, ela ganha nome próprio, nacionalidade própria, domicílio próprio e patrimônio próprio. Tá? Então, essa questão do registro também é uma questão importante, porque ela não está no artigo 980-A, mas já caiu em prova algumas vezes. Então, nós vimos capital, local de registro, aquisição da personalidade jurídica, nome empresarial. Quem pode criar empresa individual de responsabilidade limitada, a gente viu, pode ser uma pessoa natural, uma pessoa jurídica. O que você precisa lembrar também? Como o capital ele não pode ser inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país, né? Significa que eu não posso integralizar o capital na Eireli com serviço. A integralização do capital na Eireli deve ocorrer com dinheiro, bens ou cessão de crédito. Repetindo, a integralização do capital na Eireli deve ocorrer com dinheiro, com bens ou com cessão de crédito, tá? O administrador, também é importante você colocar como observação na Eireli, somente pode ser pessoa física. Existe até uma discussão, e que tem uma corrente minoritaríssima que defende que a pessoa jurídica poderia ser administrada por outra pessoa jurídica, mas na prova você vai marcar que o administrador ele precisa ser uma pessoa natural. Afinal de contas, gente, a pessoa jurídica ela não fala por conta própria, ela não assina documento. Por isso, ela necessita de um administrador para praticar todos os atos regulares de gestão, tá? E por último, né, um parágrafo muito importante é o parágrafo 5º, que possibilita que a Eireli seja criada, né, seja constituída para prestação de serviço de qualquer natureza, o que é uma novidade. Então, a Eireli pode ser criada para prestação de serviço de qualquer natureza, para remuneração decorrente de cessão de direito patrimonial do autor ou de imagem, marca, nome, voz de que seja detentor o titular da pessoa jurídica vinculado à atividade profissional. Uma questão, por exemplo, que já foi abordada em prova era que duas pessoas queriam constituir uma Eireli. Nesse caso, era Ana, salvo engano, e Carolina, queriam constituir uma Eireli. As duas não podem funcionar como titulares, porque a Eireli eu só tenho uma única pessoa. Então, uma ficou como titular e a outra ficou como administradora. Perfeito, isso pode ser feito. Uma como titular e a outra como administradora, mas as duas como titular não pode. Tanto que é possível cessão de cotas na Eireli? Cessão de cotas é quando você cede as suas cotas para um terceiro. Só que a cessão de cotas na Eireli, ela precisa ser realizada de forma integral. Por que a cessão de cotas na Eireli precisa ser realizada de forma integral? Porque eu só posso ter uma única pessoa titular da totalidade do capital. Porque na Eireli não é permitido pluralidade de titular. Quando essa questão caiu em prova, quando caíram duas questões envolvendo a figura do administrador, apareceu na prova a palavra sócio. Eireli não existe sócio. Chama-se instituidor. Quando for empresário individual, vai aparecer lá empresário.
Quando for titular de Eireli, vai aparecer titular. Se aparecer sócio, está errado. Só vai aparecer sócio na sua prova e ser gabarito se ele falar da Eireli derivada, que é aquela que resulta da concentração das cotas num único sócio, independente das razões que motivaram tal concentração. E na sociedade, sim, a gente fala em sócios, né? Claro, lembrando que agora existe a possibilidade da criação da sociedade limitada com apenas um único sócio, que é a sociedade unipessoal, uma novidade trazida pela Lei 13.874 de 2019. Última observação aqui. A gente colocou aqui na Eireli, existe uma separação entre o patrimônio do titular e o patrimônio social, que é o patrimônio da empresa. Cuidado, por quê? Eu posso aplicar o instituto da desconsideração da personalidade jurídica na Eireli? O que é desconsiderar a personalidade jurídica? É você levantar, né, o véu da pessoa jurídica para atingir o patrimônio do titular, para atingir o patrimônio do sócio, quando for sociedade. É possível, então, a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica para a Eireli? Sim, quando houver fraude. Então, eu acabei mencionando que o parágrafo 7º era muito parecido com o parágrafo 4º, mas não disse a distinção. Qual é a distinção? Ressalvado os casos de fraude. Então, se eu tiver fraude, é possível a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio pessoal do instituidor. Então, a responsabilidade do instituidor, ela é limitada ao valor do capital, mas é possível a desconsideração da personalidade para atingir o seu patrimônio pessoal quando ficar constatado que houve o quê, gente? Fraude. Muita atenção com relação a isso. Por exemplo, tem muita gente que abre a empresa individual de responsabilidade limitada e não tem o capital social mínimo de 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Coloca lá capital 150 mil e não colocou R$1. Isso é fraude, né? Se você coloca um capital que não existe, que é um capital chamado de fictício, isso é fraude. E aí é possível que nesse caso eu tenha a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio pessoal desse instituidor. Então, muito cuidado. É possível a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica para a Eireli? Sim, é possível. Eu consigo desconsiderar a personalidade jurídica e ir no patrimônio dele pessoal quando ficar constatado que houve o quê, gente? Fraude, tá? Então, muito cuidado com relação a isso. Esse parágrafo 7º é um parágrafo muito importante porque ele traz a separação do patrimônio social da empresa para o patrimônio do instituidor e, claro, contempla a hipótese de desconsideração no caso de fraude, tá? Inteligência aí desse artigo 980-A, parágrafo 7º. Agora, para a gente fechar esse nosso bloco de número 2 da nossa primeira aula, vamos falar um pouquinho a respeito de nome empresarial, porque eu falei de nome empresarial para a Eireli, falei de nome empresarial para o empresário individual, né? Agora vamos falar com relação às sociedades, tá? Você vai colocar no seu caderno. A sociedade em nome coletivo e a sociedade em comandita simples, a sociedade em nome coletivo e a sociedade em comandita simples adotam como nome empresarial a firma social. Então, tanto a sociedade em nome coletivo como a sociedade em comandita simples adotam como nome empresarial a firma social. Então, empresário individual adota a firma individual, que é o seu nome por extenso ou de forma abreviada, o seu nome completo por extenso ou de forma abreviada, podendo conter a designação mais precisa de objeto. Então, Rebeca Lese Lima Eckstein, ou R.L.L Eckstein, ou Rebeca Lese Lima Eckstein Padaria, tá? Eireli, a gente já viu os exemplos. Sociedade em nome coletivo e sociedade em comandita simples. Adota como nome empresarial uma firma individual. Então, se eu tenho uma sociedade com a Maria, vai ficar Rebeca Eckstein e Maria Souza. Isso é uma firma social. Então, estou indicando ali que a Rebeca e Maria são as sócios. Se eu quiser colocar Rebeca Eckstein e companhia, eu posso também.
Eu posso utilizar a palavra companhia no final do nome empresarial da firma social para indicar que existem outros sócios. Imagina uma sociedade com 10 sócios. Eu tenho que colocar um nome civil. Imagina colocar um nome civil de todos eles. Ficaria inviável. Então, no caso da firma social, eu posso acrescentar a palavra e companhia ao final do nome empresarial para identificar, né, que existem ali outros sócios, além daquele que consta diretamente no nome, tá? Agora, a sociedade anônima e a cooperativa, a gente viu, adotam como nome empresarial uma denominação. No caso da sociedade anônima, ela adota como nome empresarial uma denominação, seguida da expressão SA ou da palavra companhia no início ou no meio do nome empresarial. Vou repetir. No caso da sociedade anônima, ela adota como nome empresarial uma denominação, então ela traz o objeto, mais a palavra SA ao final do nome empresarial ou a palavra companhia no início ou no meio. Companhia no final é para firma social. Companhia no meio ou no início é para sociedade anônima. Então, exemplo, Companhia Vale do Rio Doce, está identificando que é uma sociedade anônima. Ou ainda, Renner SA, trouxe a palavra SA no final, está indicando que é uma sociedade anônima, tá? Então, a SA adota a denominação e a cooperativa também adota a denominação. A cooperativa também tem que trazer a palavra cooperativa ao final do nome empresarial. Então, cooperativa de táxi, cooperativa de crédito, né? Eu trouxe a palavra cooperativa e trouxe o objeto, né? Táxi, crédito e assim sucessivamente. Agora, a sociedade limitada e a sociedade em comandita por ações, cuidado para não confundir, podem adotar firma ou denominação. No caso da limitada, ela pode adotar firma ou denominação mais a expressão LTDA ao final do nome empresarial. Então, pode ficar Rebeca Eckstein e Bruno Pinheiro LTDA, se eu utilizar a firma, que é o nome civil, ou se eu for usar a denominação, pode ser curso jurídico recreio LTDA, tá? Então, eu trouxe ali que é um curso, que no caso é o objeto, e trouxe o LTDA ao final do nome empresarial para dizer que é uma sociedade limitada. Só cuidado, porque a expressão limitada pode vir por extenso ou de forma abreviada. Normalmente, você pode pegar a nota fiscal aí e vem LTDA. Então, a sociedade limitada pode adotar firma ou denominação, mais a expressão limitada ao final do nome empresarial. Se o administrador esquecer de empregar a expressão LTDA ao final do nome empresarial, ele responde ilimitadamente por aquela determinada obrigação, por aquele determinado contrato. E a sociedade em comandita por ações também pode adotar firma ou denominação, mais a expressão sociedade em comandita por ações ao final do nome empresarial, tá? Lembrando sempre que firma é nome civil e denominação é o objeto. Atenção, sociedade em comandita por ações pode adotar firma ou denominação, mais a expressão comandita por ações ao final do nome empresarial, tá? Comandita por ações, sociedade de nome coletivo e comandita simples praticamente caiu em desuso. Já caíram na prova questões envolvendo o tema responsabilidade, mas isso a gente vai ver em societário. Tá bom? Cuidado, então. Sociedade em conta de participação não tem nome empresarial. Coloca isso como observação no caderno também, tá? Muita atenção, então, a essas questões envolvendo a Eireli, nome empresarial, que são temas importantes aí para a prova de vocês. Claro que a Eireli, a gente perdeu um pouco mais de tempo, porque ela cai mais em prova, mas a gente também não podia deixar de tratar do nome empresarial, que é um assunto tão importante, né? E que pode cair aí em empresário individual, pode cair em Eireli, pode cair em sociedade empresária, tá bom? A gente se vê na nossa aula de número 2.